Olá, eu sou o pastor Fernando Abraão e esta é a orientação para o culto doméstico produzida pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Pegue a sua Bíblia, volte-se para Deus e, em nome de Jesus, arrependido dos teus pecados, adore de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Vamos cultuar a Deus. E esta é a ordem dos trabalhos propostos para o seu culto doméstico. A leitura da palavra no Salmo 141. Vamos orar. Guarde realmente tempo para orar. Vamos cantar o Salmo 42. Estudar a palavra em Mateus capítulo 6. Cantar ainda ao Senhor no Salmo 43. E concluir com oração e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos cristãos. Vamos adorar a Deus. Leitura bíblica, Salmo 141, versos 1 a 10. Comecemos o culto ao Senhor lendo a sua palavra. Acompanhe aí em casa. Pegue a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura do Salmo 141 na tradução revista e atualizada. Acompanhe aí, Salmo 141, Salmo de Davi. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. O Salmo 141, como você pode perceber, é uma oração ao Senhor. Ele busca ao Senhor, clama ao Senhor, pede que o Senhor rapidamente o socorra, pede que o Senhor se incline a ele quando aquele que ora, o salmista Davi, pede pelo seu socorro. E que tipo de socorro é este que Davi pede ao Senhor? Ele pede que o Senhor guarde a sua boca. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, Senhor. Não permita que eu fale o que não deve ser dito. Não permita que eu fale aquilo que te desonra. Ele continua e diz o 4, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Isto é, Senhor, concede, Senhor Deus, que eu não ande com as pessoas que estão a pecar. Não permita, Senhor Deus, que o meu coração se incline ao pecado. Percebam então que há alguns níveis que o salmista considera quanto ao seu pecar e a necessidade de Deus para parar de pecar. O seu coração, o seu inclinar, aquilo que lhe apraz, seja modificado por Deus. Senhor, conceda que o meu coração não se incline para o mal. Senhor, conceda que eu não ande com aqueles que estão aí para praticar o mal. A segunda característica, andar, acompanhar aqueles que vivem em seus pecados. E a terceira, que ele lançou aqui inicialmente no verso 3, não permite, Senhor Deus, que eu fale aquilo que te desonra.
no coração, nas obras, na boca. Senhor, guarda-me de pecar. E então ele continua dizendo sobre aqueles que estão habituados aos seus pecados. Ele pede que o Senhor o guarde destes também, porque ele confia no Senhor, os olhos dele estão postos no Senhor. E ele pede então que os seus pés sejam guardados, para que nem ande com aquelas pessoas e também para que seja livre das armadilhas que tais pessoas possam colocar em seu caminho. Ele pede ao Senhor graça para o íntimo do seu coração e para aquilo que está ao redor. Ao pedir assim, ele mostra a sua devoção ao Senhor. E ao buscar a Deus, querendo ser santo na sua presença, ele cultiva a intimidade com o único que é em si mesmo santo. É nesse sentido que nós devemos orar agora. Buscar a Deus, pedir a Deus graça, pedir a Deus que nos faça gente mais santa, gente mais parecida com Cristo, que nos faça ser gente que tem o coração inclinado para o próprio Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que fala das coisas do Senhor e que, além disso, seja guardado daquilo que os ímpios apresentarem no caminho que estivermos trilhando. Nesse momento, pare para orar. Pause o vídeo agora. Você orou a Deus? Gastou tempo em oração ao Senhor? Agora então vamos cantar ao Senhor o Salmo 42. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando estarei na presença do Senhor? Vamos cantar sobre isso com devoção e buscando a intimidade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei a face de Deus. Suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando Devoção e intimidade. Vamos estudar a palavra de Deus? Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler dali os versos 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. O trecho tão conhecido, ou talvez nem tanto, do ensino do Senhor a respeito da oração. A oração do Senhor, a oração dominical, é o texto que será lido agora. Mateus 6, de 9 a 13. Acompanha, por favor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Devoção e intimidade. Este modelo de oração a nós transmitido pelo Senhor, registrado por Mateus e que chegou até os nossos dias, costuma ser estudado para que se veja qual é a sua composição, quais são as suas petições, o que há além do seu preâmbulo e do seu fecho naquela sua estrutura peticional. Peço, peço, peço. Hoje, entretanto, nós vamos estudar esse texto da perspectiva da relação com Deus, da relação devocional, daquele que o busca em nome de Jesus, como aquele que busca o Pai. E busca o Pai para ter intimidade com Ele. Vamos estudar a palavra do Senhor? Devoção e intimidade. Vejamos o que o texto nos traz. Iniciando pelo versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Você percebe que o nosso Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem? E discípulos de Cristo são aqueles que confessam o nome do próprio Senhor Jesus como o do mediador. Segundo o Evangelho de João, logo no capítulo 1, somente é filho de Deus aquele que nasceu segundo a vontade do próprio Deus. Não segundo a vontade da carne, do sangue ou dos homens, mas nasceu segundo a vontade de Deus. E aprendemos isso ao longo do Evangelho de João, que nascer segundo a vontade de Deus é ser conduzido, porque Deus assim o quis, na pessoa do Pai, por Deus na pessoa do Espírito, até Deus na pessoa do Filho. A Trindade age na salvação do perdido, fazendo com que, não pela vontade da carne, do sangue ou do homem, mas pela vontade de Deus, nós sejamos acolhidos como filhos do Senhor. O texto que nós temos da oração mostra exatamente isto. Ele inicia com as palavras Pai Nosso, palavras que só podem ser ditas por redimidos em Cristo Jesus. E esses redimidos buscam, no próprio Deus, na pessoa do Pai, acolhimento. Logo, nós não temos aqui uma oração a ser cumprida de um modo mecânico, repetitivo,
sem sentido, vazio, que fosse talvez válido pelo número de vezes em que fosse pronunciado. Não, o Senhor havia ensinado pouco antes, falando que não é pelo muito repetir que nós seremos ouvidos. Nessa mesma página que eu estou, no capítulo 6, no versículo 7 é dito: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não. Buscamos a Deus, não pela insistência, mas pela mediação de Cristo. E ao buscá-lo em Cristo, buscamos ser acolhidos nele. A palavra diz que nós, justificados em Cristo Jesus, transpomos algo que antes era impedimento absoluto a esta comunhão. O véu do santuário, figurando os nossos próprios pecados. Para irmos além dos nossos pecados, somente se eles forem rasgados de cima a baixo pelo próprio Deus, na carne do Filho. E então, passando por esse novo e vivo caminho, na carne do Filho, pendurada no madeiro, morto em nosso lugar, então é que temos acesso em paz ao Pai e podemos dizer a Ele, em busca de acolhimento: Pai nosso, Pai nosso. Somente em Cristo, nosso Redentor, que morreu sim e está vivo, ressurreto dos mortos, é que buscamos acolhimento em Deus. Nesse acolhimento, nós faremos vários reconhecimentos da grandeza do Senhor e nos apresentaremos como aqueles que querem servi-lo e que dele carecem. Observe, por favor, que ao buscarmos em Deus acolhimento, encontramos esse acolhimento em alguém que não é como nós. O Senhor é diferente de nós. O Senhor é todo exaltado. O Senhor é o Deus eterno. A Trindade não tem em si mesma qualquer característica da corrupção. É por conta dessa exaltação da Trindade, exaltada nos céus, Pai nosso que estás nos céus, que foi necessária a encarnação do Filho, que a natureza humana foi assumida pela divindade na pessoa do Filho. É por conta disso que nós devemos, então, ao buscar esse acolhimento no nosso Pai, devemos nos recordar que este acolhimento é puro favor dele, é pura graça dele, e é um acolhimento que não produz mistura, pois ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo criatura, assim como você que agora me ouve aqui. Como criaturas redimidas, nos aproximamos do todo-glorioso Senhor, Criador dos céus e da terra, eterno. Como diz o Apocalipse, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o que é, que era e que há de vir, o Deus Trino, aqui enfatizado na pessoa a quem oramos. Oramos em nome do Filho, no poder do Espírito Santo de Deus, ao Pai, diferente de nós, mas que nos acolhe. Pai nosso, que estás nos céus. Observa que quando nós nos colocamos diante do nosso Pai, nós nos colocamos para nos submeter a Ele de modo amoroso. Essa busca é devocional, é uma busca de comunhão. Ao buscar orar a Deus, lembre-se, antes de apresentar a Ele aquela lista de pedidos, de coisas que devem ser muito importantes para você, mas que talvez não sejam tão importantes quanto a tua intimidade com Deus.
Lembre-se que esse glorioso Deus, diferente de nós, porque Ele é todo-poderoso, Criador, e nós somos o que somos, criaturas. Nós o buscamos submetendo-nos a Ele. Nós o buscamos dizendo: Senhor, santificado seja o Teu nome. Senhor, concede que eu não seja instrumento de aviltamento do Teu nome. Concede, Senhor Deus, que a minha vida, que a igreja, que a Tua criação sejam instrumentos para santificar, para tratar com a especialidade, com a grandeza, com a nobreza que tem o Teu nome. Pai nosso que estás nos céus, eis-me aqui submisso, porque, como diz a Escritura, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, se Ele é o Senhor, amorosamente nós nos submetemos a Ele e pedimos: Senhor, santificado seja o Teu nome. Faz de mim, faz da igreja instrumentos desta santificação. Ele vai adiante e diz: venha o Teu reino. Nós não amamos a Deus? Nós não estamos acolhidos no Senhor, desfrutando da bênção dessa comunhão? Não estamos na intimidade do Senhor, buscando a Ele, não por alguma coisa que Ele queira ou possa nos dar, mas porque Ele é o nosso tesouro? Então nós ansiamos por Ele e ansiamos pela manifestação da Sua vontade, manifestação do Seu poder sobre todas as coisas. E assim então oramos: venha o Teu reino. Manifesta, Senhor Deus, totalmente, para que todos percebam que o Senhor é o Rei e não há outro. Ansiemos pela plenitude da manifestação de Deus. Aquele que reina seja percebido como tal. Percebem como as coisas estão envoltas pela grandeza de Deus e que nos tem como instrumentos dessa manifestação, submissos, acolhidos no Seu grande amor. Pai nosso, seja santificado, que o Teu reino seja percebido, que a Tua vontade, continua o texto, que a Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Ora, por quem estaria eu, por quem estaria você orando no acolhimento do próprio Deus, em paz com Deus pela mediação de Cristo? Por quem eu estaria orando, senão por mim mesmo? Senhor, eis-me aqui. Senhor, que a Tua vontade seja feita. E é muito triste quando nós ficamos orando para que os outros passem a obedecer a Deus, enquanto nós mesmos não o fazemos. Enquanto pedimos que os outros tenham intimidade com Deus, enquanto a nossa oração é superficial, apressada, uma oração que na verdade não demonstra qualquer intimidade, que não quer na verdade prostrar-se como devoto diante do único Deus verdadeiro. Não, quando nós olhamos aqui, nós aprendemos com o Senhor Jesus que pedimos que a vontade do eterno Deus seja cumprida em toda a criação e que eu seja um instrumento para isso. E que os outros também sejam, e que a criação seja instrumento para isso, para que tudo o obedeça e o faça espontaneamente, e muito especialmente quanto aos seus preceitos. Veja, ao orarmos, venha o Teu reino e faça-se a Tua vontade, nós não estamos dizendo que a vontade de Deus não está se cumprindo em todos os seus aspectos. A vontade de Deus está sendo cumprida agora,
quanto ao decreto que ele estabeleceu no conselho da Trindade, ainda antes da criação, para que a história das suas obras, a história da criação, se desenrolasse, se desenvolvesse. Assim como ele determinou, como ele decretou, tudo acontece, a vontade do Senhor está se cumprindo. Mas a vontade do Senhor se manifesta também num aspecto moral, no aspecto dos seus preceitos, daquilo que ele qualifica como certo e como errado, como bom e como mal, como belo e como feio. O que fazer então? Ao pedirmos que ele tenha a sua vontade cumprida, estamos pedindo que os seus preceitos sejam obedecidos, porque o seu decreto certamente será. Senhor, que o teu reino seja manifesto e que, a começar por mim, a obediência à tua vontade seja plena nas pessoas, na igreja, na criação. Estamos dispostos a te servir, Senhor, nosso amado Redentor, nosso querido Pai. O texto vai prosseguir e vai chegar ao ponto que predomina em todas as orações que nós ouvimos. Os demais aspectos que nós mencionamos até aqui, desse desfrutar da comunhão do Pai, do estar na sua presença em paz, de nos apresentarmos para sermos instrumentos da santificação do seu nome, da manifestação do seu reino, do cumprimento da sua vontade preceptiva. Eis-nos aqui, Senhor. Tudo isso raramente é observado, é objeto das orações das pessoas. Imaginamos que teremos comunhão com Deus se Ele satisfizer os nossos desejos, as nossas necessidades sensíveis. Então, nós pedimos a Ele sustento material. Sim, pedimos. E pedimos toda a sorte do sustento material. Nós pedimos a Deus que nós sejamos eternos na terra agora, com os nossos pecados. Pedimos a Deus que jamais fiquemos doentes. E quando estamos saudáveis, nós não desfrutamos da comunhão com Ele, mas vivemos a partir dos nossos próprios preceitos e não os dele. Nós não santificamos o seu nome, nós não expressamos o seu reino, nós não vivemos a intimidade que Ele nos apresenta em Cristo Jesus. Então pedimos por coisinhas, nos atemos à extensão da vida, quando dizemos que melhor do que a vida é a graça de Deus. Será mesmo? Nós pedimos que vivamos mais tempo, quando dizemos que melhor do que estarmos aqui é estar na presença de Deus, que é muito melhor. Nós dizemos que queremos estar com o Senhor, mas também dizemos, mas não agora, porque há tanta coisa que eu queria fazer aqui ainda. Quando nós chegamos ao ponto do versículo 11, nós temos que observar a que ele se refere. E precisamos prestar atenção que nessa petição, em comunhão com Deus, nessa intimidade com o Todo-Poderoso Senhor, que em Cristo Jesus nos acolheu como filhos, fazendo de si mesmo nosso Pai, nós temos que nos recordar que Ele sim ouve a nossa oração para nos dar aquilo que nós precisamos. Nesse mesmo capítulo 6, ele vai dizer, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O pão, a roupa, a residência, aquilo que é essencial à manutenção da dignidade humana por sermos imagem e semelhança do nosso Criador. Quando nós buscamos em Deus, em comunhão com Ele, em íntima comunhão, os nossos pedidos deixam de ser pelas coisas que aparentemente são muito importantes. E passamos a pedir a Ele
um mínimo material, porque o que realmente nos interessa é estarmos com Ele, em comunhão com Ele, devocionalmente e na sua intimidade, reunidos. Então pedimos: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Senhor, sustenta-nos materialmente. Há cristãos que estão pedindo a Deus, dia após dia, semana após semana, que ganhem nas loterias que o governo implanta e administra. Não estão pedindo sustento material, estão pedindo riqueza. Não estão pedindo o mínimo necessário, estão pedindo glória na terra, conforto completo. E se esquecem que isto é algo que se espera no próprio Deus e que se alcança na comunhão com Ele e que será pleno depois da nossa morte. Ou se Ele voltar antes, vem Senhor Jesus, com a transformação do nosso corpo de corrupção num corpo incorruptível, como Paulo ensina em 1 Coríntios 15. Não é possível esperarmos pela glória de Deus entre nós nos dias da corrupção. Senhor, concede-nos o sustento material. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que realmente nos importa é estarmos com o Senhor, acolhidos no nosso Pai. E além do sustento material, louvado seja Deus, Ele pede graça espiritual. É claro que o sustento material também é graça, mas o sustento material tantas vezes parece ser alcançado somente com nossos esforços. Muito embora ninguém possa fazer nada se Deus não nos conceder saúde, não é? Mas nós acreditamos que com o nosso braço conquistamos as coisas. Aprendemos na oração, em comunhão com o Senhor, que até as mínimas coisas vêm das suas mãos. Mas muito mais ainda do que estas coisas, é a graça, é o perdão. Então o texto continua e o Senhor nos ensina no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. Estamos em dívida, há um escrito de dívida nosso em relação a Deus. E esse escrito permanece enquanto não entendemos que Cristo Jesus apagou o escrito da dívida. O Senhor é quem perdoa as nossas dívidas. E foi em Cristo Jesus que isso aconteceu, graciosamente. Não havia e não há em nós virtude própria para alcançarmos dele alguma coisa, porque se fosse assim, já não seria graça. E Paulo fala sobre isso nos seus textos. Se fosse um pagamento, não seria graça. Mas é graça. E a graça é que nos concede perdão das nossas dívidas. Mas essa graça é concedida porque Cristo tomou para si, sobre o corpo da sua encarnação, os nossos pecados. Ele, o santo, o perfeito, o justo, no lugar dos injustos. Logo, perdoa-nos as nossas dívidas. É um pedido que em muito extrapola o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, que está presente em todas as orações de todas as pessoas, onde quer que você vá. Faz parte da oração. Mas há tanto mais, não é? Há tanto mais a ser dito a Deus, a ser desfrutado em Deus, por conta desta comunhão íntima, dessa devoção ao nosso Pai. Então nós pedimos a Ele, mais do que pão, pedimos que Ele nos mantenha, por sua graça, por sua fidelidade, reunidos a Ele. Porque por nós mesmos, se dependesse de nós, nós cairíamos. Nós o ofendemos tanto e tantas vezes que cairíamos. Mas Ele sustenta. E na sua fidelidade, graciosamente,
nos mantém perdoados e justos na sua presença. Nós pedimos, quando pecamos, mais do que pão, pedimos graça. Mais do que a bênção no tempo, a bênção para a eternidade. Senhor, acolhe-nos como teus filhos e concede-nos ficar aqui, porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque é melhor estar contigo e diante dessa tua grandeza amorosa do que qualquer coisa que haja neste mundo. Concede graça, Senhor. E ele continua então nos ensinando e diz que tem um compromisso ligado a esta graça. Muitos tratam essa parte B do versículo 12 como uma condição para a parte A. Olha, o Senhor vai perdoar você se você perdoar. Cadê a graça? Esse não é o ensino das Escrituras. O que há aqui é um efeito da graça. Perdoado por Cristo Jesus, perdoado no mérito de Cristo Jesus. Agora então, mais do que ávido por pão, eu serei ávido por manifestar a grandeza do meu Senhor na minha vida. E que gesto há maior do que o perdão? Esse gesto que o Senhor nos ofertou, graça, vida em Cristo, Ele requer que seja oferecido. Graça, vida, por causa de Cristo, através de nossas mãos. Não, nós não levaremos ninguém para o céu com isso. Nós não temos poder para salvar. Só Jesus tem. Mas nós expressaremos comprometidamente esta nova condição nas nossas vidas. Este santo compromisso decorre de termos sido salvos, regenerados. Mas observe, por favor, que assim como é dito aqui, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, o Senhor vai nos ensinar que este perdão deve ser oferecido 70 vezes 7. Isto é, de modo a perder de vista, de modo incontável. Mas o Senhor nos ensina em Lucas que este perdão deve ser manifesto aos que se arrependem. O seu coração, meu irmão, o seu coração deve ser perdoador em Cristo. Mas esse perdão deve ser manifesto aos que se arrependem. Pense se não é assim com os redimidos. Quando Cristo Jesus morreu na cruz, todos os pecados de todas as pessoas de todos os tempos foram perdoados? Não, não é? Somente são perdoados os pecados daqueles que, arrependidos, buscam com fé ao Deus verdadeiro na mediação de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Cristo não morreu oferecendo uma salvação universal. Cristo Jesus morreu pelo seu povo, e o seu povo arrepender-se-á, confessará o seu pecado e buscará nele o perdão. Quando que o perdão será então publicado? Diante do arrependido. Portanto, perdoa-nos as nossas dívidas, graça tua. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, é um fruto desta graça. A graça de perdoar, mas de ser prudente na expressão, na manifestação, na exposição, na publicação deste perdão. Porque perdão é publicado para arrependidos. Perdão é efetivo para arrependidos, confessantes, cientes de seus erros, desejosos de acertos,
Essa deve ser a nossa condição. Perdoa-nos, Senhor. Quero ser santo. Quero ser instrumento da santificação do Teu nome. Quero ser instrumento da manifestação do Teu reino nessa terra, do cumprimento da Tua vontade, Senhor Deus. Perdoa-me, Senhor, porque não fiz assim. Quero fazer. Santo compromisso. E ainda adiante, na mesma oração, é dito: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dependência espiritual. Alguns cristãos têm muito medo do diabo. Têm muito medo da corrupção que ele possa trazer, das tentações que possa apresentar. E se esquecem de que somente em Cristo estão seguros. E que uma vez em Cristo, uma vez escondidos no Pai Nosso, não há mais temor a ser apresentado diante do inimigo. Nessa dependência espiritual, este aconchego diante de Deus, não há por que temer o inimigo. É como naquelas situações em que uma pessoa pequena, franzina, suscetível aos ataques dos outros, na iminência de ser atacada, vê os seus oponentes fugindo, vê os seus oponentes com seus rostos assustados, se afastando. E então, olha ao redor. E quando olha, vê alguém muito maior do que ele mesmo. E é deste que os seus inimigos fogem. É assim que nós estamos em relação a Deus. Ninguém pode nada contra Deus. Ninguém pode feri-lo, agredi-lo, atacá-lo. Ninguém. Acolhidos em Deus, na intimidade do Senhor, não há diabo que possa nos atacar. Não há inimigo que possa lançar sobre nós qualquer que seja o dardo, a flecha, o chicote, o que for, para nos abater. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Dependa do Senhor. Mas os nossos inimigos não são somente os demônios. Há um mundo ao nosso redor que também é inimigo nosso. Leia a Epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 2, versículos 2 e 3. Sim, o mundo, a carne e o diabo são nossos inimigos. E quando estamos dependentes do Senhor, nessa comunhão com o Senhor, o diabo não nos ataca, ele se afasta. Mas nós, muitas vezes, vamos nos colocar em situações de perigo no mundo. O mundo é nosso inimigo. Mas a minha carne também é minha inimiga. E eu, com as minhas vontades insubmissas a Deus, me coloco em exposições desnecessárias, pecaminosas, perigosas. O que fazer, meus irmãos? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Do mal que é o demônio, do mal que se manifesta no mundo, do mal que eu carrego em mim mesmo. Livra-me, Senhor Deus, do mal. Livra-me do mal, santificando a minha vida. Livra-me do mal, fazendo-me sábio diante deste mundo, prudente. Livra-me do mal, fazendo com que eu permanentemente esteja acolhido em Ti, na intimidade contigo, nesta oração contínua, orai sem cessar, e assim guardado do inimigo espiritual. Dependência espiritual. Como é bom poder orar. Que bênção é poder orar. Todos esses aspectos são devocionais, meus irmãos. Cada um desses aspectos não está aí na oração apenas para ser repetido, e mais uma vez e outra vez, ou para ser apenas entendido. É claro que preciso entender,
mas apenas entender, não. Isto é o meio que o Senhor Jesus nos deu para desfrutarmos da comunhão que Ele adquiriu para nós por meio da cruz. Uma comunhão com o Deus verdadeiro que nada mais pode prover, só em Cristo. E então, em Cristo, na comunhão com o Senhor, viver nessa oração. Ó Deus, concede que seja assim. E dessa forma, então, exaltaremos o nome do Senhor. Estar na presença do Senhor é sim desfrutar da sua grandeza, mas também é reconhecer a sua grandeza. Não é apenas se colocar à disposição para o seu serviço, o que é extremamente importante. Aquele que me ama, diz Jesus, fará o que eu mando. É essencial a obediência para a santificação do seu nome, para manifestar o reino, para obedecer a Ele assim na terra como Ele é obedecido no céu, em todo o tempo. Mas isso culmina nessas declarações de dependência para o sustento físico, para o perdão, para a graça, para a capacitação ao perdão ao que o ofende e para a vitória sobre os inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Diante de tudo isso, culminamos na exaltação do seu nome. Somos salvos para adorá-lo, para servi-lo, para encontrar nele a nossa suficiência, para adorá-lo. Então a oração termina com: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ao orarmos, irmãos, estamos também reconhecendo que estamos diante do único ser criador, do único ser que existe por si mesmo, do único ser que tem glória própria, do único ser que tem poder para fazer e desfazer conforme o seu querer, autônomo, independente. Aquele que era e que há de vir, o eu sou, o permanente, o imutável, o Deus que deve ser exaltado. Por quê? Porque dele é o reino que nós pedimos que se manifeste. Dele é o poder que nos sustenta física e espiritualmente. E também dele é a glória, porque ele é o santo, ele é o Pai, ele é o exaltado nos céus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nada há em mim que acrescente a Deus, já são dele o poder, o reino e a glória. E nós apenas em Cristo desfrutamos e reconhecemos cada um desses pontos. Tendo visto isto, resta dizer amém. Devoção e intimidade. Deixe de ser polícia contra si mesmo. Deixe de orar para cumprir com as solicitações dos outros. Ou de fazê-lo porque está na hora. Preciso parar um pouco para orar, está na hora. Passe a orar. Porque Cristo lhe deu esta bênção, a da comunhão com o Deus verdadeiro. E então, orando, desfrute da intimidade com o Deus verdadeiro. Isto é glória ao nome dele. E é conforto, alegria para a tua alma. Devoção e intimidade. Isso é cultivado com oração diante de Deus. Oração a Deus não para obter dele coisas, mas para ter comunhão com o Senhor. Oração de quem o ama e o busca, querendo esta comunhão íntima. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos o nosso coração perturbado, devemos então perguntar para a nossa própria alma: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Louve a Deus. Louve ao teu auxílio.
ao teu Deus. E é isso que nós vamos cantar na presença do Senhor, com o Salmo 43, verso 5. Abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu. Pai nosso que estás nos céus, acolhe-nos, Senhor. Tenha, Senhor Deus, a nós, gente pequena, pobre, pecadora, que te ofende, que te desobedece. Tenha a nós, Senhor Deus, como teus filhos, pela mediação do Senhor Jesus. Por tua graça, Senhor, acolhe-nos. Tu que estás nos céus, Tu que és o glorioso, aquele que é sem medida, aquele que, sim, tendo criado todas as coisas, mede a criação, como diz o profeta, aos palmos. Ó Deus Santo, concede que nós vivamos para santificar o Teu nome, para tratar a Tua grandeza com a dignidade que te é peculiar, sem diminuirmos com as nossas palavras a maravilha que é o Senhor mesmo, a Tua perfeição, os Teus planos, as Tuas ações, o Teu amor. Concede, Senhor Deus, que em nossas vidas seja santificado o Teu nome. Ó Deus, oramos a Ti pedindo-Te que o Teu reino venha logo, venha o Teu reino. Concede, Senhor Deus, que a Tua vontade seja manifesta de maneira que todos possam percebê-la. Hoje, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu decreto se cumpre na história da humanidade, mas a Tua vontade, o Teu preceito é tão descumprido, tão desobedecido,
Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que em cumprimento dos teus decretos, os teus preceitos sejam cumpridos. Dessa forma pedimos-te, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus Santo, nós percebemos que somos totalmente carentes de ti, que não podemos subsistir neste mundo, nem nos vestir, nem nos alimentar, nem nos relacionar, nem morar, nem estudar, nem trabalhar, nada neste mundo, se o Senhor não nos conceder da tua própria mão o teu sustento. Nós precisamos de ti e por isso te pedimos, Senhor Deus, no pão, a tua suficiência, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Mas também te pedimos, Senhor Deus, e acima mesmo do pão, tão importante quanto o pão seja, que o Senhor nos conceda perdão dos nossos pecados. Que o Senhor conceda, Senhor Deus, que nós não estejamos praticando os pecados, vivendo neles como se fossem coisas normais. Quando te pedimos, Senhor Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, também te pedimos, Senhor Deus, e perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Concede-nos graça para vivermos na tua presença, de modo a honrar-te, a obedecer-te, a testemunhar de ti, a praticar a tua vontade assim na terra como ela é praticada no céu, a vivermos santificando o teu nome, Senhor Deus. Por isso pedimos-te, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. E concede, Senhor Deus, que o compromisso que assumimos diante de ti seja cumprido. E que nós também perdoemos, então, aqueles que nos têm ofendido. Concede essa bênção aos nossos corações, em obediência à tua própria palavra. Senhor Deus, nós ainda oramos a ti e clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos faça fortes quando tentados. E pedimos-te, não nos deixes cair em tentação. Não consinta, Senhor Deus, que nós, provados, sucumbamos à aprovação. E ao invés de aprovados e sermos sinais de exaltação para o teu nome, venhamos a envergonhar-te. Venhamos, Senhor Deus, a frustrar até mesmo os nossos próprios planos pequenos, falhos, mas planos de te honrar e de te adorar. Fortalece-nos, Senhor, para que nós vivamos de maneira a refletir em nós a grandeza do teu nome, a grandeza do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus. Por isso pedimos-te, Senhor Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, seja o mal do nosso coração, seja qualquer mal que exista ao nosso redor, livra-nos do mal, Senhor. E nós te pedimos essas coisas todas, Senhor Deus, do teu acolhimento às nossas vidas, da exaltação do teu nome, da manifestação da tua glória, da tua santidade, da tua vontade, do suprimento das nossas necessidades, sejam materiais, sejam da tua graça, Senhor Deus, sobre os nossos espíritos, seja, Senhor Deus, a tua graça para preservar-nos do pecado e do mal. Tudo isso nós te pedimos, Senhor Deus, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Tu és o único Deus, o único soberano, e é a ti, Senhor, que apresentamos a nossa petição. Ouve a nossa oração, ó Deus. É em nome de Jesus Cristo que te buscamos. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja. Amém.